Bom, olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora. Nós vamos falar sobre o hebraico bíblico agora, a segunda lição, que é uma breve história sobre o alfabeto. Então, durante o período bíblico, a língua hebraica utilizou mais de um tipo de alfabeto consonantal para representar seus fonemas e letras, ou seja, ela passou por um período ao qual se adaptasse, além das outras línguas semíticas, tá bom? Para padronizar, então, um alfabeto que possuísse o seu texto articulado ali e fiel somente à sua região. Como os israelitas eram vizinhos do povo do antigo Oriente Médio e mantinham contatos constantes com todos eles, acabaram por adotar ou adaptar antigos sistemas alfabéticos que eram também utilizados pelos povos da região, tanto a antiga escrita hebraica, que é a paleohebraica, como a escrita hebraica quadrática, escrita assíria, e eram adaptações de alfabetos já existentes, e usados pelos povos que falavam alguma língua semítica. Esse tópico tratará de alguns aspectos históricos dos dois sistemas alfabéticos utilizados pelo povo de Israel durante o período bíblico, antes e depois do exílio babilônico. Então nós temos o alfabeto paleohebraico. Tá? De acordo com os estudiosos, os povos semitas teriam desenvolvidos vários sistemas alfabéticos desde o início do segundo milênio, antes da era cristã, e tais métodos foram aprimorados com o passar do tempo, acabando por influenciar outros alfabetos mais recentes. De acordo com os eruditos, os primeiros sistemas alfabéticos e suas datas são os proto-cananitas, que data de 1700 antes da era cristã, o proto-sinaítico, que data do ano 1500 antes da era cristã, e o proto-árabe, que data aí aproximadamente de 1300 antes da era cristã. Inicialmente, o alfabeto proto-cananita possuía 27 letras consonantais. Porém, até o século XIII, seu método alfabético passou a adotar 22 caracteres. Um século mais tarde, tal norma alfabética adotou a escrita da direita para a esquerda e possivelmente sofrendo influência da escrita erática egípcia. Segundo os eruditos do século XI antes da era cristã em diante, o referido alfabeto semítico é considerado como alfabeto fenício. Com a adaptação do sistema alfabético fenício, surgiu o abecedário paleohebraico, por volta do século X antes da era cristã, sendo utilizado pelos israelitas em sua comunicação de escrita. Segundo os eruditos, o alfabeto hebraico passou por transformações ao longo do tempo, pois foram descobertas antigas inscrições hebraicas em sítios arqueológicos em Israel, na Jordânia e na Síria. Os óstracos abecedário de Ibn Sartã, que data do período do primeiro milênio antes da era cristã, a inscrição sarcófaga do rei Arian de Biblos, o calendário agrícola de Gesser, a pedra moabita do rei Mesa, os óstracos de Siquém, o papiro de Murahab 17, e as inscrições do Túlio de Siloé em Jerusalém, os óstracos de Mesal Hashabalihu, e o óstraco de Laques e os óstracos de Arad. Todas essas inscrições foram escritas em caracteres paleohebraicos. Então, o alfabeto hebraico, ou alfabeto paleohebraico, denominado de Ketav Ivrit, ou escrita hebraica, foi usado na composição dos textos bíblicos, surgido no período entre o século X e o século VI antes da era cristã, quando os escribas israelitas usavam o hebraico arcaico e pré-exílico como linguagens literárias. Dentre os textos bíblicos se pode mencionar o Pentateuco, José, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e muitos outros. Cerca de 12 manuscritos bíblicos descobertos nas 11 cavernas do sítio arqueológico de Qumran também foram compostos no antigo alfabeto hebraico, como o seguinte: nós temos a quarta caverna, né, de Qumran, nós temos o primeiro rolo do texto de Êxodo aqui, tá bom? Paleohebraico e assim sucessivamente. E entre outros, o alfabeto paleohebraico foi substituído aos poucos pela adoção do abecedário quadrático, após o período pós-exílico pelos escribas judeus. Nós vamos conferir isso na tabelinha já aqui embaixo, tá bom? Porém, o antigo sistema alfabético hebraico continuou em uso principalmente em alguns momentos de conflito da história judaica, como na época da revolta dos Macabeus e na época da primeira
e da segunda revolta judaica contra Roma, quando a utilização dos antigos caracteres hebraicos eram encarada como sinal de nacionalismo judaico. Em alguns manuscritos encontrados em Qumran, composta do alfabeto quadrático, temos, por exemplo, aqui então esses rolos que foram achados nessas cavernas e vários Pessarim e Rodaiot. E o tetragrama, que nós temos 4 consoantes aqui, e os títulos divinos também foram encontrados como El e Eli, em aramaico. São grafados no antigo sistema alfabético hebraico em meio do texto dos manuscritos mencionados. O tetragrama aparece grafado do seguinte modo. Então, o que é que acontece? Dos vários manuscritos que nós falamos aqui e foram descobertos, tá? Nós temos aqui, então, o seguinte. Nós temos, então, o seguinte, como eu acabei de dizer aqui, tá bom? Foram achados textos escritos em hebraico, tá bom? Mas mantiveram ainda a conservação dos nomes de Deus em paleo-hebraico, tá bom? Nós temos aqui, então, a grafia em paleo-hebraico, correspondente à grafia quadrada, Yahweh. Em textos gregos encontrados nos manuscritos do deserto da Judéia, considerado, então, como os manuscritos do Mar Morto, como o 8º rolo de Heber, do século XII, escrito em grego, a mesma prática se verifica em meio ao texto e o tetragrama que é grafado no antigo alfabeto hebraico. Tá? Eu tenho esse manuscrito aqui, moldurado aqui, na minha coleção, tá bom? E realmente ele está escrito dessa forma, o texto todo em grego, mas quando chega o nome de Deus, ele é colocado, então, em paleo-hebraico. Tá? Então, a mesma prática se verifica em meio ao texto grego, que o tetragrama é grafado no antigo alfabeto hebraico, e o mesmo costume se verifica igualmente também nos fragmentos da versão bíblica grega de Áquila, encontrado na Guenisá do Cairo e datados então aí do 5º século da era cristã. O alfabeto assírio ou alfabeto quadrático. Pouco tempo depois do período do regresso do exílio babilônico, houve importante influência do aramaico sobre a língua hebraica. A adoção das novas alfabéticas aramaicas na composição de texto em hebraico escritos desse período em diante. O aramaico tinha se tornado a língua franca dos impérios assírio, babilônicos e persas, quando esses estavam ativos entre o século VIII e o 4º século antes da era cristã. Durante esse período em diante, os judeus acabaram por adotar também o aramaico em sua comunicação com seus dominadores e seus vizinhos. O novo sistema alfabético, tornando-se um empréstimo do aramaico para substituir o antigo alfabeto paleo-hebraico, é conhecido pelas seguintes nomenclaturas. Tá? Nós temos aí Ketav Merubá, escrita quadrática ou escrita quadrada. E nós temos também a palavra Ketav Ashurim, que é escrita assíria. Então, esta última, denominada igualmente, né, de Ashurite ou Assíria. E o motivo da nominação escrita quadrada ou quadrática é por causa do formato quadrático das novas letras, as quais se moldavam praticamente a um quadrado. Então você vê aqui, ó, elas são todas quadradinhas, e se você então fizer um quadrado, você vai ver que realmente ela fica dentro de um quadradinho ali, tá bom? Então, tal abecedário era utilizado pelos escribas assírios, babilônicos e persas para escrever documentos oficiais em aramaico nas chancelarias dos impérios aos quais pertenciam. E o nome da escrita assíria é em virtude simplesmente do fato de que tal método alfabético ter sido utilizado pelo Império Assírio, tá bom? Então, a transição do sistema alfabético paleo-hebraico para um método alfabético quadrático ou assírio foi gradual e lenta, continuando durante o período da nominação helenística entre o 4º século e o 2º século antes da era cristã, e não terminou até a época da segunda revolta judaica contra Roma. Os textos bíblicos que foram escritos antes do exílio babilônico, no antigo alfabeto hebraico, foram totalmente reescritos e adaptados ao novo padrão alfabético. Segundo alguns estudiosos, a transição também foi lenta e possivelmente pode ter sido concluída por volta do século III, tá? Antes da era cristã. E os livros bíblicos escritos em hebraico pós-exílico, após o exílio babilônico, foram então compostos originalmente já na norma alfabética quadrática.
A utilização do sistema alfabético quadrático pelos judeus é evidenciada já no período do início da era cristã, pois há uma passagem no Evangelho de Mateus em que há uma referência à letra Iod, e que seria a menor dentre todas as letras do alfabeto. Você pode procurar lá, isso é em Mateus capítulo 5, verso de número 18. Tal informação se refere à 10ª letra do alfabeto quadrático, a letra Iod, que é realmente a menor dentre todas, em termos de tamanho. Cerca de 200 entre os cerca de 212 manuscritos bíblicos encontrados em Qumran, compostos entre o século III antes da era cristã e o primeiro século da era cristã, sendo que vários são contemporâneos do início do cristianismo. Foram compostos no abecedário quadrático, como, por exemplo, esses rolos que estão aí nessas cavernas de Qumran. Segundo os estudiosos, o alfabeto quadrático, depois de adotado pelos judeus, passou por 3 estágios de evolução, conforme se verifica pelos manuscritos de Qumran, a escrita arcaica, a escrita hasmoneana e a escrita herodiana. O hebraico se adaptou tanto ao novo método alfabético que até hoje todos os textos da Bíblia hebraica, do Talmud, os comentários rabínicos medievais e os textos não religiosos e textos modernos são todos escritos no novo padrão alfabético. Então ele caiu muito bem ali, tá bom? E o quadro comparativo do alfabeto hebraico agora, nós vamos fazer essa comparação do paleo-hebraico, do hebraico quadrático, do hebraico assírio, tá bom? Do texto samaritano. Vamos ver como essas letras agora, elas começam a tomar forma e como ela se tornou então realmente a escrita quadrática, tá? O quadro comparativo abaixo mostra os nomes e alguns tipos de caracteres hebraicos ao longo da história. As letras quadráticas ou assíria da época pós-exílica, ou letra de imprensa, como é encontrado atualmente no texto da Bíblia hebraica, as letras paleo-hebraicas do período anterior ao exílio babilônico, o tipo escolhido aqui se assemelha ao utilizado por volta do 8º e do 7º século antes da era cristã, e as letras hebraicas típicas dos manuscritos de Qumran, similar à escrita hasmoneana, que data do ano 150 ao ano 30 antes da era cristã. E as letras paleo-hebraicas típicas da tradição samaritana. As letras utilizadas nos comentários exegéticos do Rabino Salomão Ben Isaac, ou do Rashi, né? E a letra cursiva manual típica do hebraico moderno. Então nós temos aqui a primeira letra, que é o Aleph, quadrático assírio, tá bom? Nós temos aqui o paleo-hebraico, aqui, ó. Se você pegar esse A aqui e rodar ele para o seu lado direito, você vai ver que é o nosso A aqui perfeitamente. Tá vendo? O Qumran, olha que parece muito com o quadrático aqui, tá vendo? O samaritano, tá? A escrita Rashi, tá bom? E o cursivo moderno aqui. Esse então seria o Aleph moderno. Aqui você tem um Beit, tá? Você lê sempre na horizontal, tá ok? O Gimel, aí nós temos Dalet, Re e assim sucessivamente. Esse aqui não parece a letra E, se você inverter ela. Então você vê que nossa língua portuguesa teve muito resquício também, desde lá de trás, tá? do hebraico samaritano. Se você virasse aqui de cabeça para baixo, tá bom? E mudar ela de lado, é a nossa letra L de lápis aqui, tá bom? A letra Z aqui, ó, escrita ao contrário, tá bom? Aqui, ó, você pode dar um pause no vídeo aí e olhar ela direitinho, tá bom? Esse aqui, então, é o alfabeto, tanto hebraico, tá bom? Vamos voltar aqui, quadrático ou assírio, o paleo-hebraico, os manuscritos de Qumran, o texto samaritano, a escrita Rashi e a escrita moderna. Então você lê sempre assim, na vertical, nunca na horizontal. Esse é o Aleph, esse é o Aleph, 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 Aleph. Tá bom? Então você vê que o desenvolvimento de como ela apareceu. Essa aqui é a escrita moderna hoje. Então você começa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, tá? Assim, e hoje ela foi padronizada desta forma aqui, ok? Então é isso aí, nossa aula aqui terminou, a segunda lição, tá bom? Nós temos aqui a biografia, ok? E nos vemos então na terceira aula do nosso alfabeto hebraico.